Posso começar? Você nem botou meu Pode nome. começar, Sim, Paulo, pode Paulo, começar. pode Pode, Paulo, começar. pode começar. A gente vai ficar aqui calado. Tá bem, pessoal. Como o professor já disse, eu me chamo Paulo Sérgio e eu sou aluno de mestrado em biotecnologia da UFTPA. E essa aula vai ser tecnicamente interessante para mim porque minha pesquisa é basicamente com carboidratos. Na aula de hoje a gente vai ver a estrutura e a função dos carboidratos. A gente não vai entrar na parte de catabolismo e nem anabolismo, porque isso já é mais voltado para bioquímica e eu estava vendo a ementa. É para ser uma abordagem mais geral de carboidratos, tá bem? Aí aqui são os livros que foram utilizados para poder produzir a aula. O de Biologia Celular e Molecular, que é a bibliografia básica de vocês. E um livro que ele é muito bom para poder estudar carboidratos, lipídios e proteínas, que é o Princípios de Bioquímica, do Leninger. Recomendo muito que vocês tenham. Tem ele na internet de graça para baixar. Então é sempre bom ter para poder estudar. Então, dando início aqui à aula, a gente vai começar a falar um pouquinho desse grupo de moléculas orgânicas que são os carboidratos. Os carboidratos, eles são as moléculas que são mais abundantes na face da Terra, e eles comumente são chamados de açúcares. Mas a gente vai debater uma questão interessante relacionada a essa nomenclatura, mais para frente na aula. E do que é composto esses carboidratos? Os carboidratos eles são compostos basicamente de carbono, oxigênio e hidrogênio. E em alguns tipos de carboidratos específicos, a gente pode ter a presença de átomos de nitrogênio. E esses carboidratos, eles apresentam uma estrutura quimicamente semelhante. Todo carboidrato, ele vai ter no mínimo 3 átomos de carbono e no mínimo 2 hidroxilas. Ao decorrer das aulas, a gente vai ver a questão desses grupos funcionais como hidroxila e cetona, que são muito importantes aqui para a gente poder definir o que é ou o que não é um carboidrato. E algumas das funções que esses carboidratos eles desempenham no nosso organismo é função relacionada à dieta. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de carboidrato em alguma etapa da sua vida. Tecnicamente, a nossa alimentação como brasileira é comer arroz e feijão, e arroz é essencialmente carboidrato e proteína. A gente tem uma boa quantidade ali de amido, que é um polissacarídeo, que a gente também vai abordar mais na frente, e esse polissacarídeo é essencial para a produção de energia. Ao decorrer do curso de vocês, vocês com certeza vão ter uma disciplina de bioquímica, e nessa disciplina de bioquímica vocês vão estudar, né, basicamente a química da vida. E a química da vida é baseada essencialmente em energia. E essas moléculas de carboidrato, elas são muito importantes para a produção de energia. A nossa energia, ela é dada a partir de uma molécula, que é o ATP. E em alguns organismos, como organismos vegetais, algas e plantas, a gente consegue ter esses carboidratos atuando também como uma função estrutural. Ou seja, eles vão compor a parede celular de células, tá bem? E eles vão conferir rigidez. A gente vai ver um polissacarídeo bem interessante mais para frente, ao decorrer da aula, que ele tem uma importante função estrutural para que as plantas possam se desenvolver. E não sei se vocês já ouviram falar, mas skincare é algo que está muito na moda atualmente. E esses carboidratos, alguns deles, né, eles também fazem parte do reconhecimento e adesão intercelular. E a gente tem um carboidrato, que é um polissacarídeo, que é o ácido hialurônico, que ele é bastante utilizado na skincare, e ele é basicamente um cimento celular. Mais para frente também a gente vai ver esses carboidratos e estudar eles mais a fundo. Aqui eu trouxe uma fórmula geral para a gente poder definir o que seria ou não um carboidrato em termos químicos, tá bem? A fórmula geral para definir um carboidrato é CH2ON, em que esse N ele vai multiplicar o C, H2 e O. E o N ele tem que ser maior ou igual a 3. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, essencialmente, quando eu substituir esse 3 no lugar do N, eu sempre vou ter em uma molécula de carboidrato 3 carbonos, no mínimo, 6 hidrogênios e 3 oxigênios, tá bom? Numa estrutura química de um carboidrato, eu preciso ter, no mínimo, no carboidrato mais simples, 3 carbonos, 2 hidroxilas e 6
e 6 hidrogênios, tá bem? Alguma pergunta até aqui? Não, não, de boa. De boa, né? E esses carboidratos, eles são divididos em algumas classes. A gente tem os monossacarídeos, os disacarídeos, oligosacarídeos, faltou um aqui, desculpa, e os polissacarídeos. E o que que vai modificar em relação a um ou outro? Os monossacarídeos, como vocês vão ver mais para frente também, eles são carboidratos que são formados por apenas uma unidade monomérica. Aqui eu trouxe uma glicose. A glicose é basicamente a molécula da energia e ela é um monossacarídeo, tá bem? Um disacarídeo, ele vai ser a união de duas unidades monoméricas de monossacarídeo. Então, por exemplo, eu posso ter duas glicoses se unindo e formando um disacarídeo, que está representado aqui. Isso aqui é, esses disacarídeos, eles são unidos por uma ligação específica, que a gente chama de ligação glicosídica, que é uma ligação covalente. A gente também vai tratar dessa ligação mais específica ao decorrer da aula. A gente tem os oligosacarídeos. Aqui eu trouxe uma rafinose para vocês poderem ver, que é a união basicamente de galactose, glicose e frutose. E esses oligosacarídeos, dependendo do livro, dependendo do autor, tem autor que diz que eles são formados de a partir de 3 a 10 unidades monoméricas, enquanto que tem outros autores que dizem que é menos. Isso vai depender do livro que vocês estão estudando, tá bem? Não é certo nem é errado dizer nenhum dessas duas afirmações, porque não tem uma definição científica específica para cada um deles. E a gente tem os polissacarídeos, que dependendo do livro que vocês estiverem estudando, o autor vai dizer que eles são formados a partir de 10 unidades monoméricas de monossacarídeos, ou então a partir de 20 unidades monoméricas. E para polissacarídeo, vocês podem ter polissacarídeos com centenas, com milhares ou com dezenas de unidades monoméricas, formando esses polissacarídeos, tá bem? Aqui eu trouxe uma parte da estrutura do polissacarídeo da goma do cajueiro, que eu vou abordar no final da aula. E como vocês podem ver, aqui eu tenho várias unidades de monossacarídeos formando o meu polissacarídeo. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Eu vou passar para frente. Ó, e falando em termos de grupamentos químicos, né? Grupos orgânicos, o que seriam, como a gente poderia definir esses carboidratos? Eles podem ser definidos como polihidroxaldeídos ou então como polihidroxcetonas. Aqui eu trouxe a representação de dois monossacarídeos. A gente tem o gliceraldeído. O gliceraldeído ele é o carboidrato mais simples e, e ele é um precursor também da via glicolítica. Vocês vão ver isso em bioquímica. E aqui eu trouxe a dihidroxacetona também, que ele é um monossacarídeo. E no que eles diferem? Eles diferem basicamente no grupamento químico. Ele é um polihidroxaldeído e o outro ele é um polihidroxacetona. E como que eu vou identificar esse grupamento químico? Para abordar da forma mais simples e para facilitar para vocês, basta vocês terem um entendimento do que é uma carbonila. A carbonila nada mais é do que um oxigênio ligado a um carbono por uma dupla ligação. Estão vendo esse oxigênio ligado ao carbono em uma dupla ligação? Isso daqui é uma carbonila. Quando essa carbonila estiver na ponta do seu monossacarídeo, ele vai ser uma aldose, tá bem? Enquanto que quando essa carbonila não estiver na extremidade do seu monossacarídeo, ela vai ser uma cetose. Como vocês vão ver ao longo da aula, a gente vai falar muito ose, quando for da nomenclatura de, de monossacarídeo. É porque é comumente e cientificamente já declarado que todos os monossacarídeos vão ter essa terminação no final, vai ser ose. Tá bem?
E os carboidratos mais simples, né, como o gliceraldeído, eles apresentam duas ou mais hidroxilas. Mas o que seria essa hidroxila? Vamos fazer bem aqui uma lembrança em relação ao ensino médio. A hidroxila nada mais é do que um OH ligado a um carbono saturado, tá bem? Não pode ser um carbono insaturado. Lembrando que também um carbono insaturado é um carbono que faz ligação dupla com outro carbono, tá bem? Que tem a representação de uma hidroxila ligada a um carbono. Só para vocês terem noção do que seria essa hidroxila. Então, para ser um polihidroxaldeído ou então uma polihidroxacetona, eu preciso ter mais de uma hidroxila, tá bem? Até no gliceraldeído mais simples, eu tenho duas hidroxilas formando esse carboidrato. E em relação à quantidade de átomos de carbono, a gente também pode dar uma nomenclatura específica para esses carboidratos. Quando eu tenho um carboidrato com 3 carbonos, eu vou ter uma triose. Quando eu tiver um carboidrato com 4 carbonos, eu vou ter uma tetrose. Quando eu tiver um carboidrato com 5 carbonos, é uma pentose. Com 6 carbonos, é uma hexose. E com 7 carbonos, é uma heptose. Lembra daquela fórmula que eu apresentei para vocês aqui no início da aula? Isso daqui? Então, esse número aqui, esse N, ele é no mínimo 3 e ele vai até 7, que é quando eu tenho uma heptose. Se você colocar 7 aqui, você vai ter 7 carbonos, multiplicando, esse 7 vai estar multiplicando esse C, 7 carbonos, e quando você for olhar a nomenclatura, com 7 carbonos, eu tenho uma heptose. Eu não tenho um monossacarídeo maior do que com 7 carbonos. Quando eu tenho isso, a gente não caracteriza mais como carboidrato, tá bem? Então, toda molécula que apresenta um grupamento aldeído ou um grupamento cetona, que tem no mínimo 3 carbonos e no mínimo 2 hidroxilas, é caracterizado como um carboidrato. Mas, comumente, no ambiente científico, vocês vão encontrar muito a terminação açúcar se referindo a carboidrato. Mas aí fica o questionamento. Nem todo carboidrato é doce. Então a gente não pode associar a terminação açúcar para carboidrato, tá bem? Porque açúcar, ela é uma denominação organoléptica, ou seja, é uma denominação que é feita a partir do sentido, dos nossos sentidos, né? A gente pode sentir o sabor doce, o sabor azedo. Então, nem todo carboidrato é um açúcar, mas todo açúcar é um carboidrato, tá certo? Deu para compreender? Se vocês não tiverem compreendido, Deu, quiserem que eu deu repita alguma coisa, sim, deu. Professor, eu tenho uma pergunta. oi, pode fazer. Por que que no ensino médio a gente usa assim os prefixos de et, prop, but, e já que só tem tri, tet aqui no 4 carbono, 3 carbonos, já que no 5 carbono já tá ficando pet, ex, hept, Não, você poderia fazer a nomenclatura orgânica também, mas é e porque no tipo caso aqui dos hidratos, 3 como é uma classe, carbono, 3 ó, você carbono é tem três prop, carbonos, aí você pode fazer a nomenclatura certinho, colocar a indicação de onde é que está cada grupamento aqui, mas como é carboidrato, a gente tem uma nomenclatura específica para esse grupamento de compostos orgânicos. Igual para nome de proteínas também, a gente também tem uma nomenclatura específica. Tudo é de acordo com a UPAC. E tudo é de acordo também com o conteúdo que você vai abordar. Se isso aqui fosse em química orgânica, uma disciplina de química orgânica, a gente não iria falar o nome desse aldeído, né? Só se fosse mesmo para dizer qual era o composto. Mas a gente iria dar o nome de acordo com a UPAC, de acordo com a nomenclatura de química orgânica. Mas se você quiser também, mas não vem ao caso para o conteúdo, tá bem? Cada sua tá, colocação. entendi. No caso aí, moço, Oi. oi? No caso aí, quem seria o grupo funcional? Aqui a gente tem dois grupos funcionais. A gente tem um grupo aldeído, que é esse daqui, e a gente também tem um grupo que é o álcool, tá bem? Aí lembrando que para dar nomenclatura de grupamento
orgânico você define de acordo com o grupamento orgânico, né? Como você tem 2 grupamentos orgânicos aqui específicos, você poderia selecionar qualquer um desses para poder dar o nome, que seria o mesmo. Tecnicamente, esse composto teria 2 nomes para quando você fosse fazer, de acordo com a química orgânica, né, a nomenclatura dele. Porque em cada extremidade eu tenho um grupamento, tá bem? Aqui é um grupamento álcool e aqui é um grupamento cetona. Deu para entender? Alô? Deu para entender? Ela só perguntou e Tá saiu. entendido. Tá Ah, sim. entendido. Deu para É entender, porque viu? se vocês não falarem, eu... Deu Pessoal, sim, deu sim. Eu queria Além perguntar aqui. só uma coisa. Quando ele tem mais de Sim. 7, você falou que a gente não chama mais de carboidrato. Aí ele vira o quê? Ele vira uma molécula orgânica. Aí Ah, você tem que ver o tipo de grupamento que ele vai ter. Ele vai ter um grupamento aldeído na sua constituição, com moléculas de álcool também, ou então um grupamento cetona, que é esse daqui, com grupamentos também álcool. Aí você vai dar um nome de acordo com a IUPAC também. Vai ser um composto orgânico. entendi. Então, se tiver 8, a gente pode usar o OK, iose. Sim, pode usar nesses aqui, vocês podem também utilizar, só que para carboidratos, no conteúdo de carboidratos, a gente tem uma nomenclatura específica para os nomes desses compostos, tá bem? Entendi, obrigado. Aí, deu para entender essa questão aqui do açúcar, que a gente não pode generalizar, dizendo que todo carboidrato é um açúcar, porque nem todo carboidrato é doce, tá bem? Aí isso é uma questão porque tem muita videoaula, tem muito livro, muito artigo científico também, que trata como todo carboidrato sendo um açúcar, e isso não é verdade. Aí, falando aqui basicamente dos monossacarídeos, como a gente... Paulo, Oi, deixa eu comentar, falar para os alunos que essa parte de bioquímica, nossa aqui da biologia geral, é uma bioquímica básica, certo? Paulo não vai entrar assim em pequenos detalhes da química, porque vocês têm a disciplina de química geral para isso, viu? Então, ele vai fazer essa parte introdutória, porque o nosso foco é a biologia, onde vocês vão utilizar esses carboidratos, que ele vai explicar mais para frente, certo? Certíssimo. Pode arrochar. Certo. Muito aí a bem, gente vai professor. falar um pouco dos monossacarídeos, especificamente. A gente vai partir das classificações. A gente tem os monossacarídeos e, como vocês viram, os carboidratos eles podem, né, ser polihidroxaldeído, ou então eles podem ser polihidroxacetona. Quando eu tenho um polihidroxaldeído, eu posso chamar esses carboidratos de aldoses, tá certo? Porque o grupamento é cetona. Lembrando que o grupamento cetona é essa carbonila aqui na ponta, na extremidade do carbono, né? Do monossacarídeo, no caso, desculpa. Ele vai estar ligado a um hidrogênio. Isso caracteriza o grupamento cetona. E a gente tem alguns monossacarídeos, né, que são aldoses e que são de importância biológica. Como eu já tinha falado, o monossacarídeo mais simples é o gliceraldeído. Ele é constituído apenas por 3 carbonos e ele é um intermediário da via glicolítica lá na produção de ATP para o nosso organismo, ou seja, a produção de energia para a gente conseguir sobreviver. Mas a gente também tem outras aldoses que são importantes também. Por exemplo, a gente tem a ribose, que ela faz parte lá da composição estrutural do RNA, e a gente também tem a glicose, que ela é basicamente a molécula da energia. A glicose é que vai poder produzir um saldo de ATP para a gente poder sobreviver. E a gente tem a galactose, que ela é essencial para a produção da lactose, que a gente vai ver mais para frente, do sacarídeo. Tá bem? Aí, de acordo com a aula, a gente vai falando especificamente de cada um. Aqui eu trouxe também as cetoses para vocês poderem ver. A gente tem a de hidroxacetona
como a cetose mais simples. A gente tem também a eritrilose como a segunda cetose mais simples. E a gente tem aqui outras cetoses também, como a ribulose, que ela faz parte da composição de algumas gomas também, que a gente vai abordar mais para o final da aula. E a gente tem a frutose. A frutose é o açúcar, basicamente, de todas as frutas que a gente come, e ela também é utilizada para a produção da sacarose, né? Sacarose, essencialmente, é o nosso açúcar do cotidiano, que a gente utiliza para fazer várias receitas na culinária. E, como vocês podem ver, os livros, eles costumam trazer dois tipos de conformações para esses carboidratos. A gente tem a forma linear e a gente também tem a forma cíclica desses carboidratos. Todo carboidrato vai ter essas duas formas, tá bem? E o que difere em relação a uma e a outra? Basicamente é que a gente vai ter na natureza a maior quantidade de carboidratos na forma cíclica, que é essa forma fechada. E a gente tem cerca de apenas 0,02% de carboidrato na forma linear, que é essa forma aqui. E por que a gente tem uma grande quantidade de carboidrato na forma cíclica e apenas uma pouca quantidade na forma linear? Por conta da estabilidade da forma. Na forma linear, eu não tenho uma estabilidade tão grande, então esse meu carboidrato aqui de glicose, esse meu monossacarídeo de glicose, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer um processo de ciclização. Nesse processo de ciclização, eu vou ter o carbono 1 interagindo diretamente com a hidroxila do carbono 5. E como que vai ocorrer essa interação? No meu carbono 1, eu vou ter essa parte aqui do aldeído, né? Do aldeído formador. Ele vai se direcionar para essa parte aqui da hidroxila, do carbono 5, e eles vão interagir um com o outro. Quando eu tenho essa interação, eu vou ter a quebra de algumas ligações, como vocês podem ver, eu vou ter a quebra dessa ligação dupla aqui, e eu vou ter esse hidrogênio saindo desse oxigênio e partindo para esse outro oxigênio da ponta, que é o oxigênio do aldeído, para estabelecer uma ligação com ele, por conta que o oxigênio ele é mais eletronegativo, tá bem? Então, quando eu tenho essa interação, eu tenho um processo de ciclização, que nada mais é do que a junção de uma extremidade com a outra, para poder ter um carboidrato mais estável. Então, basicamente, os carboidratos que a gente consome na natureza, eles são todos dessa forma cíclica. Alguém tem alguma dúvida sobre esse processo de ciclização? Não, porque a gente ainda é bebezinho nessa parte. Tá bem. Mas, basicamente, vocês têm que saber que o processo de ciclização ele vai ocorrer entre o aldeído, que é o carbono 1, com a hidroxila do carbono 5, tá bem? Quando eu tenho essa interação, eu vou ter a ciclização e vocês têm que ter na mente que a ciclização vai ocorrer por quê? Porque eu vou ter um carboidrato mais estável, a sua forma mais estável. Então ele é mais fácil de acontecer na natureza se ele estiver nessa forma cíclica, tá certo? Mas não é errado você representar dessa forma e nem dessa forma. Tudo vai ser glicose, tá certo? E esse procedimento aqui, esse processo também é reverso. Ele pode ocorrer para formar o carboidrato na sua forma cíclica, quanto também ele pode ser reversível e formar o carboidrato na forma linear. Só que ele praticamente não ocorre na natureza, mas em ambientes in vitro, em laboratório, você consegue fazer essa deciclização do seu monossacarídeo. No caso, a diferença lá vai ser também na beta e na alfa, né? Na posição da hidroxila. Isso vai ser para definir o tipo de carbono, né? Porque para a glicose, né, a gente tem a glicose na sua conformação alfa
e na conformação beta, que a gente vai falar mais para frente também. Mas isso não tem a ver com o processo de ciclização, tá certo? É porque todos os monossacarídeos eles podem ocorrer na sua forma alfa e na sua forma beta. Isso vai, como você disse, que tá certo, vai ocorrer em relação a também a posição da hidroxila do carbono 1. Tá bem? Mas mais Entendi. a gente vai ver isso. E esses anéis que formam os carboidratos, eles podem ocorrer de dois tipos. Eles podem ser anéis do tipo pirano e anéis do tipo furano. E o que vai distinguir um do outro, né? Basicamente a quantidade de átomos de carbono e do heteroátomo que eu vou ter nesse anel. Espera aí que o Google ligou aqui sozinho. Desculpa, gente, o Google ligou aqui sozinho. O assistente, mas voltando aqui. A gente vai ter o anel pirano e a gente vai ter o anel furano. No anel pirano, eu vou ter ele constituído de 6 átomos. E quais vai ser esses átomos que eu vou poder considerar para aferir se um anel é pirano ou furano? Átomos de carbono e átomos de oxigênio. Lembrando que em um composto cíclico ou linear, quando é um composto orgânico, qualquer átomo que não é de carbono e hidrogênio é considerado um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente dos demais. Aqui o heteroátomo vai ser o oxigênio, e no anel pirano eu vou ter 5 carbonos, lembrando que em cada ponta dessa eu tenho um carbono. Então, se você contar, eu tenho 2, 3, 4 e 5 carbonos, e eu tenho um heteroátomo, fazendo com que esse anel, né, tenha 6 átomos. Então, um anel com 6 átomos é um anel pirano. E um anel furano seria basicamente um anel com cinco átomos, né? Eu vou ter 4 átomos de carbono e um átomo de oxigênio. Alguma dúvida sobre isso? Não. Só Não. na prova. Tá bom. E é muito importante também a gente relembrar um pouquinho alguns conceitos, né? Porque em carboidratos a gente vai ter estruturas muito semelhantes mesmo, mas dependendo da modificação de um grupo funcional, dele estar na esquerda ou na direita, eu vou ter já um carboidrato totalmente diferente. E a gente tem que relembrar conceitos relacionados aos isômeros. O que seriam os isômeros? Isômeros são nada mais, nada menos do que compostos com a mesma fórmula molecular, química, mas de estruturas espaciais diferentes. Ou seja, eu vou ter a mesma quantidade de átomos, mas eu vou diferir em relação à posição desses átomos, ou seja, a estrutura espacial, como os átomos se encontram arranjados no sistema, vão ser diferentes. Como vocês podem ver, aqui eu tenho uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, uma unidade monossacarídica de glicose e frutose. E tanto a glicose quanto a frutose, elas apresentam a mesma fórmula molecular. Elas vão ser um hexose, ou seja, vão ter 6 carbonos, vão ter 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Mas quando você compara uma estrutura química com a outra, você vai ver que tem uma modificação entre elas. Vocês podem perceber, né, que na extremidade aqui eu tenho um CHO, enquanto que nessa extremidade eu vou ter um CH2OH. Aqui a estrutura espacial já vai ser totalmente diferente dessa, mas como eu faço para poder identificar visualmente melhor? Basta você ver aqui, que você vê que você vai ter uma carbonila bem aqui, nessa frutose, que você não tem na glicose, tá bem? Alguém tá com dúvida? Não, né? Você pode repetir de novo aí? Porque a internet tá ruim aqui. Tá bom, posso repetir sim. Aqui em carboidratos, a gente vai ter estruturas que vão ser muito semelhantes. Você vai ter basicamente carboidratos com a mesma quantidade de átomos, só que dependendo da posição de um átomo ou de outro, se ele for diferente quando você comparar, se ele não se sobrepor, você vai ter compostos diferentes, né?
Quando a gente fala disso, a gente está falando de isômeros, que são compostos com a mesma fórmula molecular química, mas de estruturas espaciais que são diferentes. Essa estrutura espacial é a conformação dele no espaço, tá certo? A gente tem aqui uma unidade de glicose, um monossacarídeo, e uma unidade de frutose. Ambos têm a mesma fórmula molecular, C6H12O6. E o que vai diferir entre elas vai ser como esses átomos estão arranjados na estrutura. Aqui na frutose, eu vou ter uma carbonila, ela, nesse caso, ela é uma polihidroxicetose, e aqui na glicose, eu vou ter um aldeído aqui na ponta. E eu não tenho essa carbonila ao longo da minha cadeia carbônica, tá certo? Então, ela é um polihidroxialdeído. Como vocês podem ver, tem a mesma fórmula molecular, mas a estrutura é diferente. Com a mesma fórmula molecular e estrutura diferentes, eu tenho um composto que ele é um isômero. Tá bem? Deu para entender? Sim, entendi agora. Sim, sim. E dentro dos isômeros, a gente também tem os epímeros. Os epímeros são compostos isômeros que diferem apenas na configuração de um átomo de carbono. Aqui a gente tem o monossacarídeo de manose, glicose e galactose. Esses monossacarídeos, eles têm a mesma quantidade de átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. E a única coisa que vai que vai ser diferente entre eles dois é que entre a manose e a glicose, vocês podem ver que a hidroxila do carbono 2 da manose, ela está na esquerda, enquanto que a hidroxila da glicose, ela vai estar na direita no carbono 2. O resto da cadeia é exatamente igual, não tem nenhuma diferença em relação à estrutura. Mas como esses átomos aqui, eles estão em um... Quando você coloca, falando de forma mais simples, quando você sobrepõe ele, se eu colocasse essa molécula de glicose em cima da manose, ela não formaria um composto igual, ia ser diferente, tá bem? Devido a essa modificação aqui da posição da hidroxila. Então, quando eu tenho a modificação apenas da posição de um grupo funcional ou de algum átomo, eu vou ter um epímero. A mesma coisa ocorre entre a glicose e a galactose. No carbono 4, a hidroxila da glicose está para o lado direito, enquanto que na galactose, a hidroxila do carbono 4 está para a esquerda. Esses compostos, eles não se sobrepõem. Se eu colocar a galactose em cima da glicose, eu não vou ter o mesmo composto, eu vou ter um composto diferente. Quando eu tenho esse tipo de especificidade, eu vou ter um epímero, tá certo? Epímeros são isômeros. Isômeros, mesma fórmula molecular, mas estrutura espacial diferente. Como vocês podem ver, nenhuma estrutura espacial aqui entre esses é igual, mas eles apresentam também a mesma fórmula molecular, e o que difere é apenas a configuração de um átomo de carbono em relação ao seu ligante. Alguma dúvida sobre epímeros? É tipo Então, assim, na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso aí, Isso. altera. A ordem que eu colocar, ele vai escrever outra coisa, é isso, né? Isso, basicamente isso. Falando em termos matemáticos, é isso daí mesmo, tá bem? E a gente também tem dentro de isômeros os enantiômeros. E esses enantiômeros, eles representam a isomeria observada em pares de estruturas que são como imagens especulares uma da outra. Que é basicamente o que eu falei. Quando você coloca um isômero na frente do espelho, a sua estrutura ela não vai se sobrepor em relação à outra. Como a menina falou agora, né? A ordem dos fatores na matemática não altera o produto, mas nesse caso, aqui na química, altera, porque eu vou ter um composto diferente. E muitos carbonos aos quais se ligam essas hidroxilas são centros quirais. E o que são esses centros quirais de carbono? São carbonos em que os 4 ligantes vão ser diferentes. Por exemplo, aqui nesse carbono, está representado pelo átomo cinza, eu tenho ele se ligando a um átomo de hidrogênio, a um CH2OH, a um hidroxila
e há um grupamento aldeído aqui. E vocês podem perceber que nenhum desses grupamentos aqui, eles vão ser iguais. Ou seja, ele está estabelecendo esse átomo de carbono 4 ligações com 4 ligantes que vão ser diferentes. Quando eu tenho um carbono com 4 ligantes diferentes, eu tenho um carbono que ele é quiral, tá bem? Quando eu coloco essa molécula de frente para o espelho, a minha imagem não vai se sobrepor em relação à outra. E esses enantiômeros, eles são importantes porque algumas enzimas, elas são estereoespecíficas. E quer dizer que enzimas são estereoespecíficas? São enzimas que agem preferencialmente sobre algum isômero em detrimento do outro, em relação ao outro, tá bem? Então, as enzimas, elas catalisam várias reações e elas são responsáveis também pelo desenvolvimento de várias reações no nosso organismo. E algumas enzimas são específicas elas são estereoespecíficas, ou seja, elas vão precisar desses enantiômeros para poder ativar alguma reação química no nosso organismo, tá bem? E aqui a gente pode também, falando ainda em termos químicos, definir esses enantiômeros em 2 tipos. A gente pode ter um enantiômero do tipo D e um enantiômero do tipo L. Os enantiômeros do tipo D, como, por exemplo, o D-gliceraldeído, ele é um destrógeno, e a gente tem os enantiômeros do tipo L do gliceraldeído também, que é um levógeno. Nenhum desses enantiômeros é o mesmo composto, porque a imagem especular um do outro não se sobrepõe. Tá bem? Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Vou passar. E eu trouxe aqui só uma curiosidade também sobre os açúcares redutores, que a gente tem os monossacarídeos que eles podem ser oxidados por alguns agentes oxidantes, né? Como, por exemplo, o cobre 2+. E a glicose e outros açúcares, eles são capazes de reduzir esse íon cobre 2+. E esses açúcares, eles são chamados de açúcares redutores. E esse íon cobre 2+, ele pode oxidar a glicose, e em outros açúcares, ele pode complexar uma mistura de ácidos carboxílicos. E por que eu estou falando disso? Porque o cobre 2+, ele pode ser um substrato, ou então um catalisador de algumas reações específicas. E quando você oxida ou você reduz esse cobre 2+, você pode estar ativando ou desativando uma reação com uma enzima no nosso organismo. Tá bem? Então é importante ter algumas noções sobre isso. E aqui eu trouxe alguns monossacarídeos que são de relevância fisiológica, como, por exemplo, a glicose. A glicose, como eu já falei durante a aula, ela é a molécula-chave de energia. E ela é encontrada nas frutas, tubérculos, mel, e ela é o produto final da degradação de carboidratos complexos. Carboidratos complexos nada mais é do que alguns são carboidratos de peso molecular maior, como polissacarídeos e oligosacarídeos. E ela é uma importante fonte de energia cerebral e para outros tipos celulares específicos, como, por exemplo, os espermatozoides também. A gente tem a frutose, ela é encontrada em frutas e mel, e essa frutose, ela tem a maior capacidade adoçante em relação a todos os monossacarídeos. É por isso que ela é sempre utilizada na produção da sacarose. E a gente também tem a galactose, que é um monossacarídeo que é obtido, né, a partir da degradação da lactose. A lactose, ela também é um carboidrato que ela está presente no leite, na amamentação. E a gente tem a ribose, que faz parte da estrutura do RNA, e a desoxirribose, que faz parte da estrutura do DNA. E um ponto específico aqui sobre a galactose que a gente vai debater é em relação à intolerância à lactose, que a gente vai ver mais para frente quando a lactose for mencionada. Aqui tem outros monossacarídeos, depois eu vou passar o slide para vocês podem estudar certinho cada um desses, mas eu queria dar destaque aqui para a arabinose. A arabinose é um dos monossacarídeos com o qual eu trabalho no projeto de mestrado,
E ele é, basicamente, se apresenta, né, em várias gomas, e com essas gomas a gente consegue fazer vários bioprodutos. É algo muito interessante, eu vou falar no final da aula para vocês. E partindo agora para os disacarídeos e oligosacarídeos. Os disacarídeos, nada mais, nada menos, eles são do que a união de duas unidades de monossacarídeos. E essas unidades de monossacarídeos, elas vão se ligar por um tipo de ligação específica. A gente chama de ligação glicosídica. A ligação glicosídica é uma ligação covalente, e esse tipo de ligação glicosídica, essa reação, né, de ligação entre um monossacarídeo e o outro, ela pode acontecer para formar um disacarídeo, mas ela também pode ser reversível também. Quando a gente tem esse processo acontecendo para formar um disacarídeo, a gente vai ter a condensação dessas unidades de monossacarídeo. Mas quando a gente vai ter a quebra desse disacarídeo que foi formado, a gente vai ter a hidrólise, tá bem? A gente vai falar mais desse processo nos slides que vão vir. Aqui eu trouxe a representação da união de glicose, de alfa-glicose, né, com beta-glicose, que eu tenho a formação de um disacarídeo específico. Para quem gosta de cerveja, acho que com certeza já deve ter ouvido falar do malte, e a gente tem a maltose, que é um Uhum. Kevin? acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar. A gente tem a maltose, que Kevin? Opa. E essa maltose, ela está muito presente nessas bebidas que são fermentadas, né? E essa maltose também, ela também pode ser fermentada por bactérias. E falando especificamente desse tipo de ligação glicosídica, né? Eu trouxe aqui uma imagem para representar melhor. A gente vai ter aqui uma ligação sendo estabelecida entre os átomos do carbono 1 com os átomos do carbono 4 desses monossacarídeos. Eu vou voltar bem aqui no slide só para falar uma coisa, para explicar para vocês a diferença de por que um é alfa e por que um é beta. Acabei esquecendo, mas como eu já lembrei, vou voltar aqui. Então, a gente pode ter esses monossacarídeos, esses carboidratos, ocorrendo na conformação alfa e na conformação beta. E o que é que vai diferenciar um do outro? Só a posição da hidroxila em relação ao carbono 1. Estão vendo essa unidade aqui, M-acetal, onde a setinha está apontando para essa extremidade? Nessa extremidade eu tenho um carbono. Esse carbono estabelece 4 ligações, e esse carbono M-acetal é o carbono 1 do monossacarídeo, tá bem? A gente faz a contagem assim, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Aqui eu tenho um hexose, glicose. E como eu vou saber se essa glicose está na conformação alfa ou então na conformação beta? Basta eu olhar a posição da hidroxila. Se eu passar uma linha reta, se eu traçar, né, uma linha reta nessa unidade monomérica, bem aqui no meio da molécula, eu vou ter esse plano aqui de baixo e o plano de cima. Se a minha hidroxila estiver no plano de baixo, esse carboidrato ele vai ser um alfa, e se a hidroxila estiver no plano de cima, como está aqui no carbono 1 da beta-glicose, a gente vai ter o carboidrato monossacarídeo na conformação beta. Deu para entender? Isso é muito importante, principalmente para a fisiologia. Todo mundo conseguiu compreender? Repete novamente, por favor. Ó, para mim eu consegui identificar um carbono, um monossacarídeo no caso, alfa, basta eu pegar a forma cíclica desse monossacarídeo e traçar uma linha reta, né, partindo esse monossacarídeo no meio. Então eu passo uma linha reta aqui e eu vou ver que eu tenho um plano inferior, que é esse de baixo, e vou ter um plano superior. Esse grupamento M-acetal é o grupamento do carbono 1, que é esse carbono aqui da ponta. E todo monossacarídeo, né, vai ter esse carbono 1. Quando eu traço essa linha reta aqui nesse monossacarídeo, eu vou conseguir ver nesse carbono 1 se a hidroxila dele está para baixo ou se está para cima. Se a hidroxila estiver para baixo, ele é um
ele é um monossacarídeo alfa. Se a hidroxila estiver para cima, ele é um monossacarídeo beta, tá certo? Para alguns tipos de monossacarídeo, ou de polissacarídeo no caso, esse tipo de ligação, ele pode interferir se o nosso organismo vai conseguir ou não ter enzimas para poder digerir esse monossacarídeo. Conseguiram, deu para entender? Sim, deu. Sim, sim. Aí voltando aqui para a ligação glicosídica, né? A gente vai ter dois aminoácidos se ligando entre si. Essa ligação vai ocorrer entre o terminal M-acetal, que é aquele que a gente viu no slide anterior, que é o do carbono 1, com, com o carbono 4 do segundo monossacarídeo, né? No processo de formação de uma ligação glicosídica entre duas unidades de monossacarídeo, eu vou ter a condensação dessas duas unidades, né? Quando eu tenho a condensação dessas duas unidades, eu vou ter a perda de uma molécula de água para eu poder formar esse disacarídeo. No meu monossacarídeo, no carbono 1, que vai se ligar ao carbono 4 do segundo monossacarídeo, eu vou ter a perda de 3 átomos para estabelecer essa ligação. O monossacarídeo que se liga no carbono 1 vai perder a hidroxila, enquanto que o monossacarídeo que se liga no carbono 4 vai perder o hidrogênio. E essa reação, ela é reversível. Quando a reação é reversível, ou seja, eu vou estar separando esses carboidratos, vou estar quebrando essa ligação aqui, eu vou ter o processo de hidrólise, tá bem? Essa hidrólise geralmente é feita em ambiente ácido. Nesse processo de hidrólise, eu vou ter água sendo consumida. Em condensação, eu tenho a água sendo expelida, saindo aqui da estrutura desses monossacarídeos, enquanto que no processo inverso, eu vou ter a água sendo consumida, ou seja, eu vou adicionar uma molécula de água em que em um monossacarídeo eu vou pegar um hidrogênio e ligar ao oxigênio do carbono 4, enquanto que no outro monossacarídeo, o OH que sobrou vai para o carbono 1, que é a terminação, né, M-acetal. Deu para entender esse procedimento, esse processo? Ninguém falou nada. Repita, por favor. No caso, Oi? essa hidroxila ela seria negativa? Não, a hidroxila aqui não tem carga, porque ela já está estável. Tá bem? Entendi. Aqui, ó, no caso, acho que alguém falou para repetir, né? Ou não? Sim, sim. Sim. Falando de forma mais geral e mais direta, para essa ligação glicosídica se estabelecer, a gente vai ter duas unidades de monossacarídeos que vão ter que interagir entre si, né? Uma unidade, né, específica com outra unidade de monossacarídeo. E elas vão se ligar através de uma ligação que a gente chama de ligação glicosídica. Quando eu tenho uma ligação glicosídica, eu vou ter a liberação de uma molécula de água num procedimento de condensação. Ou seja, eu vou unir essas duas unidades de monossacarídeos para formar um disacarídeo, que é um tipo de carboidrato formado por dois monossacarídeos. No procedimento inverso, eu vou ter um procedimento de hidrólise, na reação inversa, que eu vou ter a quebra dessa ligação entre essas duas unidades monossacarídicas, e nessa quebra de reação, eu vou ter sendo consumida uma molécula de água, para eu poder restabelecer essa hidroxila e esse hidrogênio que foram perdidos durante o procedimento de condensação. Deu para entender? O que aqui eu repito de novo. Então, para acontecer essa condensação, vai ter tirado a hidroxila e o hidrogênio, e para repor de novo, vai ter que colocar de novo, entendeu? É isso que tá Isso, dizer? isso. Falando de forma geral, basicamente é isso. Então, Ah, então a hidroxila só é perdida da molécula alfa, né? Que eu tô vendo aqui. não, pode ser de uma molécula beta também. Se Ah, aqui fosse um monossacarídeo beta, poderia ser de um beta também, não tem nenhum problema.
Aqui é só porque na representação que ele Sim, deu, ele monossacarídeo alfa, tá bem? tá. Aí vocês têm que lembrar só isso. Durante a ligação dessas duas unidades, né, de um monossacarídeo com o outro, eu vou ter condensação e eu vou ter uma molécula de água sendo expelida. E durante a hidrólise, eu vou ter o consumo de uma molécula de água para poder restabelecer as duas unidades de monossacarídeo. Lembrando que a ligação glicosídica é sempre estabelecida entre o carbono 1, que é o meu grupamento M-acetal, e o carbono 4 de outro monossacarídeo, tá bem? Não pode esquecer disso. Então, para acontecer esse evento, só se for alfa e beta, né? Oi? Pode repetir. Então, para acontecer esse evento, só se for a molécula alfa e a molécula beta, né? Pode ser alfa-alfa, beta-beta e alfa-beta, não tem nenhum problema, tá certo? Você vai ter que olhar sempre para poder definir se a alfa ou beta é o carbono 1. Com isso daqui eu não Sim, consigo dizer sim. se o sacarídeo ele é alfa ou ele é beta. Aqui ele não trouxe a representação da hidroxila, né? Então não tem como eu saber. Nesse caso aqui tem porque o carbono M-acetal é esse, é o carbono 1. E como a hidroxila está para baixo, né? Eu sei que é um monossacarídeo alfa. Nesse caso aqui eu não tenho como eu saber, mas a hidroxila poderia estar aqui em cima. Aí seria um monossacarídeo beta, seria uma ligação alfa-beta, não teria nenhum problema. Tá certo? Tá, entendi. Dando continuidade, aqui tem um exemplo aqui da sacarose. Como vocês podem observar, né? Na sacarose, como o anel aqui já é diferente, o anel, ele é o anel furano, não é o anel pirano, igual da glicose. A gente pode ver que o carbono M-acetal, o carbono 1, já é esse aqui da pontinha. E a hidroxila tá para cima. Então, é um, é um monossacarídeo, né, que é beta. Nesse caso aqui da glicose, a gente tem uma glicose alfa, como ele já deixou aqui claro. Então, a hidroxila aqui estava para baixo. E como vocês podem ver, como eu tinha dito anteriormente, essa ligação glicosídica pode ser estabelecida entre unidades monossacarídicas alfa e beta. Aqui, para formar sacarose, a gente precisa de uma unidade monomérica de glicose e de uma unidade monomérica de frutose, tá bem? E esse daqui é o nome científico que a gente dá para esse tipo de disacarídeo, né? Alfa D glicopiranosil, beta D é, fructofuranosídeo, que seria nada menos do que sacarose. E ele também pode ser representado utilizando as siglas que representam cada monossacarídeo. Por exemplo, GLC é a sigla que representa glicose, enquanto que FRU é a sigla que representa frutose. Então eu posso pegar essa nomenclatura que é grande e definir ela numa mais pequena, né? E dando indícios também de onde é que vai ser as ligações, em qual carbono vai acontecer, né? Por exemplo, aqui na sacarose a gente vai ter uma ligação da glicose, que é uma glicose alfa, com o carbono 1 com o carbono 2 da frutose, que é um monossacarídeo beta. A gente aqui já tem outro exemplo, que é a lactose, outro disacarídeo, e aqui a gente está representando a galactose na sua forma beta, ou seja, eu vou ter duas unidades de monossacarídeos formadores, né? Em que a hidroxila está posicionada para cima. Como vocês podem ver, sempre no carbono M-acetal eu vou ter a perda da hidroxila, como eu falei anteriormente. E como eu tive a perda dessa hidroxila, não consigo ver ela aqui, mas ele deixou claro que essa unidade é beta e que essa outra também eu consigo ver a partir que a hidroxila está para cima. Então aqui é um monossacarídeo beta também. Então quando eu tenho essa união, né, de, de, de uma galactose com uma glicose, eu vou ter a formação da lactose. Lembrando que a lactose ela é um disacarídeo de relevância fisiológica muito grande. Os animais, né, eles são a gente, por exemplo, nós somos mamíferos
e a gente precisa dessa lactose para poder se desenvolver, principalmente quando a gente é bebê. E tem algumas pessoas, né, que já nascem ou então que desenvolvem intolerância à lactose. E o que seria basicamente essa intolerância à lactose, né? A intolerância à lactose é nada mais nada menos do que quando você já nasceu com ela, seria o não desenvolvimento de uma enzima específica para quebrar essas unidades aqui de disacarídeo e formar monossacarídeo para poder fornecer energia para o nosso organismo. Quando, quando a gente não tem essa enzima, né? Quando a gente já nasce sem essa enzima, ou quando a gente desenvolve ao longo da vida, a, quando a gente começa a não fabricar mais essa enzima, a gente desenvolve intolerância à lactose. E como a lactose ela é formada basicamente por galactose e glicose, a gente consegue ingerir ela em outros alimentos, tá bem? É só um comentário que eu acho interessante a gente discutir sobre isso também. E aqui a gente tem a representação dessas duas reações que estavam mais especificadas. Aqui é a união de galactose com glicose, formando lactose, e a união de glicose com frutose, formando sacarose, tá bem? Aí, como vocês podem ver, nessas duas reações aqui são reações de formação de disacarídeo. Eu vou ter em ambas elas a liberação de água. Acho que vocês já devem ter visto em química geral que quando eu tenho essa representaçãozinha de uma setinha indicando a formação de um produto, e dentro dessa setinha, uma seta para cima com algum átomo, é porque esse átomo está sendo liberado, tá bem para o ambiente. Aqui eu trouxe um quadro com disacarídeos que são de importância fisiológica também, sacarose, lactose, maltose, isomaltose e outros disacarídeos. Vocês podem depois dar uma olhada direitinho em cada um. Como a gente já abordou de forma geral a função deles, eu não vou explicar de novo, né? E para oligosacarídeo, a gente tem várias denominações. Tem livros que não consideram o oligosacarídeo como uma classe de carboidratos, que já englobam eles dentro de polissacarídeo, mas tem livros específicos que separam essa classe, né? Aqui eu coloquei como uma classe separada também para vocês poderem ter noção. Os oligosacarídeos, eles são carboidratos que eles vão ser formados a partir de 3 unidades ou 10 unidades de monossacarídeos. Então, eu vou ter 3 ou 10 unidades de monossacarídeos se ligando por ligações glicosídicas para poder formar um oligosacarídeo. E aqui eu trouxe 2 oligosacarídeos, que é a rafinose e a estaquiose. Tá bem? A gente vai abordar sobre carboidratos maiores na parte mais de polissacarídeos. E chegando aqui nos polissacarídeos, que é basicamente o meu interesse de estudo no mestrado, né? Eu trabalho com polissacarídeo. E os polissacarídeos, eles são muito interessantes mesmo, porque eles apresentam diversas propriedades. A gente vai falar mais dessas propriedades ao longo da aula. E um sinônimo para polissacarídeos são glicanos. E esses polissacarídeos são nada mais, nada menos do que carboidratos com mais de 10 unidades de monossacarídeos formadoras. E a gente não define um mínimo de unidades, um máximo, no caso, né, de unidades, para que esse polissacarídeo tenha de monômeros. A gente pode ter com centenas, dezenas, com milhares, com trilhares de unidades de monossacarídeos se ligando para formar esses polissacarídeos. Como eu tenho uma grande aglomeração de átomos, então esses polissacarídeos eles vão apresentar um alto peso molecular, tá bem? Então todo polissacarídeo eles vão apresentar uma alta massa molecular por conta dessa grande quantidade de átomos. E eles vão diferir em relação a um ao outro em que? Em relação à identidade das unidades de monossacarídeos, que são repetidas, eu vou ter várias unidades de monossacarídeos se repetindo, e elas vão diferir em sua identidade. O que seria essa identidade? Seria o tipo de monossacarídeo. Eu posso ter um polissacarídeo com a cadeia principal sendo constituída de glicose e arabinose, por exemplo, como eu posso ter um polissacarídeo constituído apenas de glicose, ou posso ter um polissacarídeo constituído de glicose e lactose,
Isso vai depender do tipo de polissacarídeo, tá bem? E eles diferem também em relação ao comprimento das cadeias. Eu posso ter polissacarídeos que são formados pela mesma unidade monomérica, por exemplo, glicose. E esses polissacarídeos, eles vão apresentar comprimentos diferentes. E eles apresentam também características químicas e biológicas que vão ser diferentes. Então, isso vai fazer com que eles vão ser diferentes entre si. Então, vão ser polissacarídeos diferentes. Vão receber nomes diferentes e vão ter funcionamentos e estruturas diferenciadas também. Esses polissacarídeos, eles também vão diferir nos tipos de ligações que vão unir as unidades. Por exemplo, eu posso ter polissacarídeo constituído apenas de glicose, e sendo essas unidades de ligação só com alfa-glicose. Eu tenho alfa-glicose se ligando a alfa-glicose ao longo de toda a minha cadeia do polissacarídeo. Como eu posso ter também um polissacarídeo constituído apenas de glicose, em que eu vou ter alfa-glicose e beta-glicose na minha composição do monossacarídeo. Isso já vai diferenciar um polissacarídeo do outro, tá bem? Eles também vão diferir no grau de ramificação, que a gente vai abordar no próximo slide. Esses polissacarídeos, eles podem ser definidos em dois grandes tipos, os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. E qual é a diferença entre esses dois tipos de polissacarídeos? Nos homopolissacarídeos, a gente vai ter eles sendo formados por um mesmo tipo de monômero, o mesmo tipo de monossacarídeo. Por exemplo, eu posso ter um polissacarídeo de importância biológica, como o glicogênio, que ele é constituído apenas por unidades monoméricas de glicose. Quando eu tenho isso, eu vou ter um homopolissacarídeo. Por quê? Porque ele é constituído apenas por uma unidade monomérica de glicose. Eu não vou ter nenhum outro tipo de monossacarídeo na composição desse polissacarídeo. Alguma dúvida sobre isso? Alguém tem alguma pergunta? Antes que eu avance. Tudo show. Certo. Então vamos dar continuidade. Todo mundo vai tirar 10 nessa prova. Todo mundo calar, todo mundo vai tirar 10. Ó, e esses homopolissacarídeos, né? Eles podem ser ramificados e não ramificados. Vocês já devem ter estudado em química orgânica no terceiro ano que compostos orgânicos eles apresentam ramificações, né? Lembrando que em todo composto orgânico a gente vai ter uma cadeia principal, que é aquela cadeia que tem a maior quantidade de átomos de carbono. E quando eu tenho qualquer agrupamento que está fora dessa cadeia principal, eu vou chamar ela de De ramificação. ramificação. Que é o exemplo aqui que eu tenho nesse homopolissacarídeo ramificado. Eu tenho uma cadeia carbônica principal, que é essa, e eu tenho uma pequena ramificação aqui. Todo mundo consegue compreender? Então, esses homopolissacarídeos podem ser ramificados ou então não ramificados. Isso vai depender do tipo de polissacarídeo, das ligações que são estabelecidas e dos monômeros formadores também. Nos heteropolissacarídeos, a questão da ramificação é igual para o homopolissacarídeo, só que nos heteropolissacarídeos eu vou ter a minha cadeia principal e a constituição do meu polissacarídeo sendo feita a partir de monômeros diferentes. Ou seja, eu vou ter vários tipos de carboidratos que vão formar esses polissacarídeos. Por exemplo, nesse heteropolissacarídeo, eu posso ter representado por essa hexose aqui em azulzinho, uma glicose, por exemplo, e eu posso ter nessa vermelha uma frutose, tá bem? E como eles são compostos por como ele é composto, né, por duas unidades monoméricas diferentes, eu vou ter um heteropolissacarídeo. E é o mesmo esquema do homopolissacarídeo. Ele pode ser não ramificado e ele pode ser ramificado, ou seja, tem um grupamento químico menor que a cadeia química, do que a cadeia orgânica dele principal, que está ligado
na cadeia principal desse heteropolissacarídeo. Alguém tem alguma dúvida sobre a diferença entre heteropolissacarídeo e homopolissacarídeo? Não, né? Mas Não. só relembrando aqui, homopolissacarídeo são polissacarídeos constituídos pela mesma unidade monomérica, enquanto que heteropolissacarídeos são polissacarídeos que são constituídos por unidades monoméricas diferentes, em que esses homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos eles podem ser ramificados ou não ramificados. E aqui eu trouxe uma tabelinha com alguns polissacarídeos e a função dele. A gente tem o glicogênio, vocês vão ouvir falar muito em bioquímica do glicogênio, porque o glicogênio ele é uma reserva é a nossa principal reserva energética para a gente produzir energia, né? Ele é um açúcar de reserva energética de animais e também de fungos. E como é que funciona essa reserva de energia? Por exemplo, essa hora já é 8h30 e acho que todo mundo aqui já deve ter jantado já, né? E Opa! quando você janta, né? Partindo aqui da nossa dieta brasileira, a gente geralmente janta arroz, feijão e alguma outra coisa. E quando a gente come arroz, né? Come esse arroz, a gente vai estar obtendo um polissacarídeo que é importante também, que é o amido. O amido, ele é um polissacarídeo que ele vai ser utilizado como um açúcar de reserva energética em vegetais e em algas. Só que esse açúcar de reserva energética, a gente vai conseguir digerir ele com algumas enzimas. Então, quando a gente consome amido, esse amido vai ser quebrado, e como esse amido ele é constituído de glicose, a gente vai quebrar essas ligações glicosídicas do amido e a gente vai liberar a glicose para o nosso sangue, tá bem? Uma parte dessa glicose, dentro de um período de 1 hora, ela vai ser utilizada para as ações que você vai estar fazendo, tipo, se você vai estudar, se você vai ler um livro. Então, uma parte dessa glicose, né, vai estar sendo utilizada para você desempenhar suas funções do dia a dia durante um período de 1 hora. E quando passa esse período de 1 hora, esse amido, na verdade, essa glicose contida no amido, ela vai ser armazenada na forma de glicogênio. No nosso organismo, a gente tem dois tipos de reservas de glicogênio. A gente tem glicogênio nos músculos, que é utilizado basicamente para fornecer energia para nossa locomoção. Eu estou falando aqui agora para vocês, então eu estou utilizando meus músculos da boca para poder falar. E para mim poder falar, como eu já estou há mais de 2 horas sem comer, eu estou utilizando reservas de glicogênio para produzir glicose e energia suficiente para isso. A mesma coisa para a glicose que é armazenada nos braços, para fazer a movimentação do braço. Quando você passa muito tempo sem se alimentar, você vai pegar e começar a quebrar, né, essas unidades de glicose que vão estar na forma de glicogênio. E esse glicogênio também ele é armazenado no fígado, para as funções do fígado. Só que o glicogênio tem um grande porém. Ele é uma reserva, é a nossa principal reserva energética, mas ele só dura cerca de um dia. Então, se você passar mais de um dia sem se alimentar, você não vai ter energia suficiente para desempenhar suas atividades. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de jejum intermitente, né? Quem faz academia com certeza já ouviu falar disso. É quando você passa um tempo sem comer, né? Para ver se queima calorias e tudo mais. E tem gente que faz em um nível assim bem louco, porque passa cerca de mais de um dia ou 2 dias, ou seja, você já vai estar sem a sua reserva de glicogênio, então você vai estar fazendo com que o seu organismo queime outros tipos de reserva, como por exemplo, reserva de lipídios, reserva energética de lipídios, que é gordura, para que você consiga emagrecer. Só que tem gente que já é magra que faz isso, né? Aí você vai estar perdendo muita energia, às vezes não compensa de vista Desaparece. químico, às vezes não compensa do ponto de vista bioquímico e químico para o seu organismo fazer isso. E Não compensa nem no nível do meu juízo. Deus me defenda. A pessoa por tudo. Meio dia sem comer, aguento nunca, nem a aula não aguento.
Tem gente que eu já vi, pelo menos em relatos, né, na internet, dizendo que já passou 3 dias sem comer nada. Eu me pergunto como essa pessoa conseguiu sobreviver, né? Só não. Acho que eu só passaria esse tempo se alguém me amarrasse e tivesse comida dentro de Eu vi casa. um vídeo do cara que ele passou uma semana. Eu acho uma loucura. A minha mãe já fez esse regime, não de ficar muitos dias sem comer, mas era assim, ela comia na parte da manhã e de 3 horas da tarde, pronto, ela não comia mais nada até o outro dia de manhã. Mas não foi 10 dias, estava aí fraca, passando mal, digo, vai de novo, querida. Porque não tem reserva de glicogênio para fornecer energia. Nunca mais ela inventou. É porque o glicogênio não está mais ali no organismo. Para você também quebrar moléculas de gordura, que é lipídio, que é a nossa segunda reserva energética mais importante, a gente gasta muita energia do ponto de vista químico da reação. Então não compensa. Então é melhor você estabelecer uma dieta certinha, rica em todos os nutrientes, do que você fazer jejum intermitente. Porque isso vai ser muito mais saudável se você tiver uma dieta em que você vai estar ingerindo reservas de amido, por exemplo, ingerindo amido para poder construir essas reservas de glicogênio, porque você vai ter uma reserva energética para todas as suas atividades. Lembrando que durante 24 horas do nosso dia, o nosso corpo nunca para. Ele é uma máquina que só vai parar quando a gente morrer. Porque durante o nosso tempo de vida, ele vai sempre estar produzindo e sempre reagindo com, com enzimas, compostos orgânicos, para produzir essa glicose, para poder ser liberada do nosso organismo, tá bem? Então, outro polissacarídeo também que é importante a gente falar é a celulose. A celulose, ele é um polissacarídeo que ele apresenta função estrutural. Vocês com certeza vão ouvir falar mais de celulose em alguma disciplina aí mais específica para plantas. E essa celulose, ela vai compor a parede celular de células vegetais e de algas também. Como vocês podem perceber, a maioria das árvores, né, cresce muito, dependendo do porte, do tipo. E esse crescimento, essa rigidez que as árvores apresentam, por exemplo, em um pinheiro, que é uma árvore de grande porte, e o tronco dela é muito duro, essa rigidez e essa estrutura grande que essas árvores vão ter, até mesmo de árvores de pequeno porte, se dá à celulose, porque essa celulose ela vai conferir essa função estrutural e essa função de, de conseguir tornar com que a árvore, né, consiga se desenvolver forte e firme a partir a partir desse polissacarídeo. A gente não consegue digerir celulose, mas é muito importante que a gente coma alguns vegetais. Todo mundo sabe que os vegetais eles são fonte de fibra. O nosso organismo ele não consegue digerir celulose, porque a gente não tem uma enzima chamada celulase. A celulase é a enzima que é responsável por quebrar as unidades formadoras da celulose e liberar açúcar para o nosso sangue. Mas a gente não tem essa enzima. Os animais ruminantes, como por exemplo vacas, elas também não apresentam essa enzima. Mas todo mundo sabe que vaca come basicamente mato, né, para poder conseguir se desenvolver. Come grama. E a gente vê que as vacas são bem gordas, né? Mas como que as vacas conseguem engordar se elas não têm essa enzima também e se elas basicamente se alimentam de mato, de planta, sendo que fibra não é reserva energética? Porque dentro do primeiro estômago delas, dentro do rumen, elas vão ter bactérias específicas, e essas bactérias específicas, elas vão digerir a celulose, elas têm essa enzima, né, a celulase, e elas vão quebrar a celulose em várias unidades de açúcar, em que esse açúcar vai ser liberado para a corrente sanguínea das vacas, tá certo? E de outros animais também que são ruminantes. A gente não tem essa, essa enzima, mas é muito importante a gente obter celulose como fonte de fibra para a gente manter o intestino funcionando legalzinho. E a gente também tem a quitina, que é outro polissacarídeo,
Vocês já devem ter ouvido falar que a quitina também tem função estrutural e ela não vai compor, né, Sim, sim. a parede celular de células vegetais, mas sim a parede celular de fungos e o exoesqueleto de artrópodes. Todo mundo aqui já deve ter visto uma barata na vida, ou então matado uma barata, coitado das baratas, né? Mas quando a gente mata alguma barata, ela faz um crack, né? Esse crack é devido à quitina compor esse exoesqueleto e deixar esse exoesqueleto mais rígido, tá bem? A gente vai falar da quitina mais pra frente também. E a gente também tem o ácido hialurônico, que eu falei no início da aula. Skincare é algo que está muito na moda. É bom todo mundo fazer skincare porque Só lembro a daquela gente... mulher da propaganda, professor. Ácido hialurônico. Ácido hialurônico é a coisa mais cara que existe no mundo. Não sei porque que é tão bom, mas é tão caro. É porque ácido hialurônico, né, não é do ponto de vista químico, de se gastar com material, né, é muito fácil de ser obtido. Então, tem um custo aí elevado também na produção. Mas está ocorrendo um superfaturamento, né, porque todo mundo agora está começando com skincare e as indústrias estão vendo que ácido hialurônico dá dinheiro, então está aumentando o preço também. E ácido hialurônico, basicamente, para a gente é o quê? Cimento celular em células animais. Ou seja, ele vai promover a adesão. Por isso que quando você começa com um tratamento de ácido hialurônico, você consegue, quando a gente, por exemplo, durante a puberdade, vai desenvolvendo algumas espinhas no rosto e fica como se fosse aqueles furinhos no nosso rosto, né? E quando você começa a injetar ácido hialurônico via algum produto ou via injeção, porque tem injeção de ácido hialurônico, você vai fazendo com que essas células vão se aderindo e formando um novo cimento celular. Por isso que você fica com uma aparência mais jovial, tá bem? Fica com a típica pele de bebê. Então, vale a pena um investimento. Vamos lá, Vale a investir lá. pena um investimento, mas, assim, não recomendo injeção de ácido hialurônico. Recomendo produtos que contêm ácido hialurônico, É ódio da mulher da propaganda. porque a gente começou agora com esses testes, né, de ácido hialurônico. Então, a gente ainda não teve nenhuma contraindicação, né, com essas injeções, mas vai que dá algum BO mais para frente, né? Então, fiquem nos produtinhos mesmo contendo ácido hialurônico, que é mais recomendável, tá bem? E as reservas de amido e glicogênio, tanto no nosso organismo, para o glicogênio, para os animais, e para as plantas, nos vegetais, como por exemplo nas sementes, que contêm uma grande quantidade de amido, esse amido e glicogênio ele é extremamente hidratado, porque esses polissacarídeos eles vão conter uma grande diversidade de grupos hidroxila. Eles vão ter muitas hidroxilas que vão interagir e formar ligações específicas, que são as pontes de hidrogênio, com moléculas de água. É só uma curiosidade química para vocês. E esse amido, ele vai conter dois tipos de polímero de glicose, né? A gente pode ter amido na forma amilose quanto a amilopectina. E o que vai diferenciar de um para o outro? A amilose ela vai consistir em cadeias longas, em que essas cadeias não são ramificadas e elas são resíduos de D-glicose conectados por ligação alfa 1,4. Aqui na figura a gente tem a amilose sendo representada e como vocês podem ver, ela não apresenta ramificações na cadeia principal. Enquanto que a amilopectina, ao contrário da amilose, né, ela já é um polissacarídeo que ele vai ser altamente ramificado. E ele é composto basicamente por resíduos de D-glicose com ligações alfa 1,4, e as ramificações vão ocorrer a partir dos carbonos 20 a 30, que são os carbonos de resíduo, e vão se dar a partir de uma ligação alfa no carbono 1 com o carbono 6 da ramificação. Tá certo? Aqui é a representação de uma pequena parte, uma parte muito pequena mesmo, de um polissacarídeo, só para vocês conseguirem ver a ramificação aqui. Aqui é como se fosse a cadeia principal desse polissacarídeo, e aqui eu tenho a ramificação partindo, caracterizando a amilopectina. Tá bem? Como vocês podem ver aqui no caso, eles são polímeros, né, constituídos de glicose,
Mas como um tem ramificação e o outro não, eles já são diferentes, tá bem? E o glicogênio também, ele é um polímero, né, uma subunidade de glicose, que vai ser ligado pelas ligações alfa 1,4 com as ligações alfa 1,6 nas ramificações. E o glicogênio, ele é mais ramificado e ele é mais compacto do que o amido. E a gente também vai ter outro tipo de polissacarídeo, que são as dextranas, né? Que eles são polissacarídeos de bactérias e leveduras. Então, essas dextranas, elas vão ser constituídas basicamente de quê? De glicose em ligações alfa 1,6. E todas essas dextranas, elas vão conter ramificações que vão partir de alfa 1,3, com algumas ramificações também ocorrendo em alfa 1,2 e alfa 1,4. Lembrando que esse 1,4 sempre vai indicar a ligação glicosídica, onde que ela vai ocorrer no monossacarídeo, por exemplo. Alfa 1,4 quer dizer o quê? Que eu vou ter o carbono 1 de um monossacarídeo se ligando ao carbono 4 de outro monossacarídeo também. E uma característica interessante é que a placa dentária, ela dos nossos dentes, né? Ela é formada por bactérias, e essas bactérias elas podem crescer e se proliferar, né? E esse crescimento e proliferação dessa placa dentária, ela vai ser rica em dextranas, porque essas bactérias dos dentes, elas conseguem formar esses polissacarídeos. E a gente também tem a celulose, como a gente falou aqui, só dando um destaque maior para ela, que é uma substância fibrosa, ela é resistente, ela é insolúvel também em água, e ela é um homopolissacarídeo linear e não ramificado, ou seja, composto basicamente de unidades de glicose umas nas outras, tá bem? Vão ser unidades de ligação beta 1,4, tá certo? E eles vão e na celulose, esse monômero de glicose, ele sempre vai ocorrer na sua conformação beta. E aqui eu trouxe só a representação esquemática, né, de como é a celulose, o amido e o glicogênio. E a gente tem uma característica interessante que eles são polissacarídeos diferentes, só que eles são compostos pela mesma unidade monomérica. Toda aqui é só glicose. E o que vai diferir da função de cada um e para o outro, né? Vai ser basicamente como que esses monossacarídeos vão estar rearranjados e o tipo de monossacarídeo que vai ser. Se ele vai ser glicose alfa ou então glicose beta, tá bem? Então, dependendo do tipo de ligação que vai ser estabelecida e se ele vai ser ramificado ou não, a gente vai ter diferentes tipos de funções biológicas e diferentes propriedades químicas também desses polissacarídeos. A celulose, ela é um polissacarídeo linear, enquanto que o amido, ele já apresenta mais uma conformação helicoidal. Vocês vão ver também na terceira aula de bioquímica celular, ouvi falar sobre isso, nessa conformação helicoidal em proteínas, enquanto que o glicogênio ele é mais ramificado, tá bem? Então, basicamente, a diferença entre essas três estruturas de polissacarídeos, que são só a glicose, é essa. Aqui a gente tem a quitina, eu trouxe só mesmo para elucidar melhor o exemplo da quitina. A quitina é um homopolissacarídeo linear, ele é composto por resíduos de N-acetilglucosamina em ligações beta 1,4, tá certo? Isso aqui é basicamente para a gente poder ver de forma mais específica a quitina, como a gente já tinha falado, ela é um polissacarídeo, né? Está presente basicamente na parede celular de artrópodes. E não confundam quitina com queratina, tá bem? Queratina é proteína e quitina é polissacarídeo. São duas classes de compostos diferentes com funções diferentes, tá bem? E a diferença química em comparação da quitina com a celulose é apenas a substituição de um grupo hidroxila no carbono 2 por um grupo aminoacetilado nesse carbono, tá bem? E essa quitina, ela não pode ser digerida
por vertebrados, porque a gente não contém a enzima específica para digerir a quitina. E a gente também tem outros tipos de, de polissacarídeos, né, que são o glicosaminoglicanos, que são representados pela sigla GAGs, e eles são componentes da MEC, que é a matriz extracelular. E esses GAGs, que são glicosaminoglicanos, eles são polissacarídeos não ramificados, ou seja, cadeia carbônica linear. Essas pequenas partes que vocês estão vendo aqui são, são aldeídos, ou então hidroxilas, que estão sendo representadas, mas a gente não vai ter nenhuma ramificação. E o principal exemplo que a gente já falou, a gente já debateu, é o ácido hialurônico, para essa classe de composto. Aqui a gente tem outros glicosaminoglicanos, em que cada um deles vão ter uma importância fisiológica. E aqui eu vou dar destaque para a heparina. A heparina, né, ela é um polissacarídeo, um glicosaminoglicano, e ela é muito importante porque ela impede que o nosso sangue coagule no coração e no fígado também. Ela vai ter essa ação nesses dois órgãos. E a gente sabe que qualquer perturbação fisiológica pode causar uma grande desordem no nosso organismo, né? Por exemplo, se nosso sangue coagular e uma das nossas veias entupir, isso vai atrapalhar todo o funcionamento do, do, do nosso corpo. E se a gente não tivesse esse polissacarídeo, a gente estaria muito ferrado, porque teria uma grande chance dessa coagulação acontecer e a gente apresentar grandes distúrbios, né? Então, a importância da gente ter esses polissacarídeos aí na composição do nosso organismo também. E aqui eu trouxe para falar um pouco mais dessa questão do ácido hialurônico, os proteoglicanos, que também são polissacarídeos que consistem em uma proteína central que vai estar ligado a uma cadeia de glicosaminoglicanos, tá bem? E essa proteína vai estar ligada a que tipo de glicosaminoglicano? Vai estar ligado, em geral, a um queratosulfano ou a um condroitina sulfato. E essa ligação vai ser estabelecida covalentemente. Aqui eu estou trazendo só para elucidar mesmo a abordagem fisiológica. Não é preciso que vocês saibam, pelo menos não nessa etapa, né, do curso, a importância fisiológica de cada um desses tipos. Mas é importante saber que para a gente poder ter essa formação da matriz extracelular pelo ácido hialurônico, a gente vai ter também que ter proteínas aí interagindo. A gente tem aqui a representação de um proteoglicano, né, que é uma proteína, e aqui a gente vai ter o ácido hialurônico. O ácido hialurônico vai ser esse polissacarídeo aqui, linear, tá bem? Que vai estar se ligando a cada uma dessas unidades aqui de proteína. E para mim poder ter essa formação dessa matriz celular e poder ter o rejuvenescimento da pele, eu vou precisar dessa interação do ácido hialurônico com essa proteína. Aqui a gente tem a estrutura e função de outros polissacarídeos, né? Vocês podem estar olhando depois essa tabelinha. Ela foi tirada do livro do Langer e o slide também vai estar disponibilizado para vocês. E para finalizar essa parte de alguns polissacarídeos importantes, né? A gente vai falar um pouquinho de inflamação. E para falar de inflamação, a gente precisa falar de um grupo de proteínas, né? Que são as lectinas. As lectinas, elas são proteínas que são encontradas em todos os organismos. E elas são proteínas que se ligam a carboidratos com alta especificidade e com alta especificidade e moderada ou então alta afinidade também, tá certo? E essas lectinas, elas vão participar de vários processos de reconhecimento celular, sinalização e adesão na destinação intracelular de proteínas que foram recentemente sintetizadas pelo nosso organismo. E dentro das lectinas, a gente tem alguns grupos, como, por exemplo, os grupos das selectinas. Essas selectinas, elas compõem uma família de lectinas de membrana plasmática que vão controlar o reconhecimento
e a adesão de células com células em diversos processos celulares. E um desses processos é o processo de inflamação, né? Durante o processo de inflamação, eu vou ter o leucócito, e esse leucócito, ele é constituído por uma glicoproteína, e nessa glicoproteína, ela, ela vai ter um ligante que vai se ligar a uma selectina, né? A selectina P. Lembrando que a selectina é uma família específica das lectinas. E para mim ter esse procedimento de inflamação de alguma parte do meu corpo, eu vou precisar que essa glicoproteína se ligue a um substrato de selectina que é constituído também por uma parte de carboidrato. E como que vai se dar esse desenrolar, né? Basicamente, esse leucócito, o nosso sangue vai ser liberado e ele vai tentar encontrar essa selectina P. Ele primeiro vai tentar se ligar a esse receptor de selectina P através da glicoproteína dele, essa que está sendo representada em amarelo, e ele vai começar a se ligar em um sítio e em outro. Essa ligação vai ocorrer de forma lenta até que esse leucócito fique preso e ele comece a ser aderido na célula. Como a gente viu, as selectinas, né, elas são proteínas relacionadas à adesão célula-célula. Então, quando ele começa a ser aderido na célula, a gente vai ter o sítio de inflamação e todo o procedimento de inflamação. A gente vai ter os só esqueci o nome, mas não são células, mas são as moléculas pró-inflamatórias que vão ser liberadas, como diversos fatores também de inflamação, que vai poder desencadear essa inflamação. A inflamação não é algo muito legal, mas é importante que a gente tenha também algum conhecimento de como que ele é desencadeado. Basicamente, entre a ligação de uma glicoproteína com a selectina, em que eu vou precisar de um substrato, que vai ser o carboidrato, para poder que esse sítio de inflamação ocorra, tá certo? E esse processo de adesão entre as células também possam ocorrer. Aqui eu trouxe um mapeamento geral de como que a gente pode analisar esses polissacarídeos. A gente pode fazer misturas desses polissacarídeos e original oligosacarídeos e aplicar diversos tipos de análises químicas para poder identificar monossacarídeo e polissacarídeo também. E quando a gente já tem esses oligosacarídeos ou então polissacarídeos purificados e separados, a gente pode empregar hidrólises, metilações, hidrólises enzimáticas, ou então espectros de RMN, ou então espectroscopia de massa, para poder identificar os monômeros que são formadores e assim identificar o tipo de polissacarídeo também. A gente só consegue identificar esses polissacarídeos quando a gente parte para uma análise mais de caracterização deles. E para finalizar aqui a aula, eu trouxe alguns exemplos, né, de pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas com esses polissacarídeos. Eu vou dar ênfase nos polissacarídeos porque é o meu carro-chefe do mestrado, né? É com que eu trabalho. E eu vou dar ênfase para um bioproduto que eu valorizo muito, que espero que vocês também valorizem, que é o cajueiro. Cajueiro é uma planta muito interessante, porque dela a gente aproveita basicamente tudo. Até a madeira, até o exudato, o fruto, o pseudofruto, para desenvolver diversos produtos. E o cajueiro, ele é uma planta típica aqui do Nordeste, no Maranhão e Piauí é abundante. E esse cajueiro, ele pode produzir um exudato. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Então, essa imagem aqui é do tronco de um cajueiro, em que esse tronco de um cajueiro, ele sofreu uma injúria, ou seja, ele foi machucado, né? Ou por ação microbiológica, com algum patógeno, ou então pelo homem, né? Fez algum corte, e quando as plantas sofrem alguma injúria, algum corte, ou algum ataque microbiano, elas começam a se defender, né? E no cajueiro não é diferente. Ele começa a se defender produzindo o exudato. O exudato é essa gosma aqui que vocês estão vendo, que apresenta essa coloração amarelada, dourada. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto, não só no cajueiro, mas como em outras plantas também. Siriguela também é muito comum.
E desse exudato, Nunca que eu ia saber que o nome disso daí, oi, professor. oi, Nunca que eu ia saber que o nome desse bicho era esse exodato. Brinquei tanto com é, isso daí na minha infância. é exudato isso daí. É, Dá pra pegar passarinho. pra pegar passarinho. Rapaz, cuidado. É, sim. Mas antigamente, tempinho É, de meninozinho professor, a gente aí, pega isso daí, bota no talo, bota no talo, coloca aí na deixa ele gaiola aí, do tipo passarinho. assim, amolecer um pouco, bota no talo, aí bota em cima da gaiola, o passarinho botava em cima e grudava o pé. É porque isso é uma Deixa característica dos exudatos, uma característica química, que, que eles são muito grudentos, né? Eles apresentam bastante viscosidade. E a partir desse E exudato professor, aqui. eles podem ter Oi, toda a cor, oi? eles podem ter algumas cores, Podem, cores depende da parte do deles, esse exudato, ó. exodato. Você pode ter ele na coloração mais branca, que é esse exudato aqui, que ele é mais jovem, está sendo produzido agora, quanto nessa coloração aqui mais escura, que é o exudato que já está há mais tempo na planta. Mas geralmente sempre eles vão apresentar essa característica de coloração, não tem tipo exudato verde ou vermelho, entendeu? Ah, sim. É porque tá de noite, senão eu ia mostrar pra você um monte de temig aqui na frente aqui de casa, no pé de caju. No pé de caju, rapaz, pois se tiver como guardar depois aí pro Gerson pegar, a gente precisa no Mas vamos usar ele laboratório. para fazer pesquisa. Pode Que é guardar. longe, Se você estiver de tem resina aí, que quando ter estiver lá, nós vamos pegar. bactéria. Mas valendo ponto, prometer ponto aqui na disciplina, professor, dá pra vocês aí, pra quem pegar exudato. É mesmo que eu vou Rapaz, levar pô, um saco no aqui Vou suor. ganhar também a é só o prova. que tem isso aí, ó. Amanhã eu vou na casa da vovó, vou fazer mais nem a prova, vou Pô, ganhar só ponto levando isso aí. Meu Pô, avô aqui tem pera um ainda, eu tô bem lugar aqui perto aqui de um som. onde eu moro, que eu acho que ele tem uns 70 cajueiros. rapaz, tem um quinto de cajueira aí. Tá bom de fazer doação de exudato aqui pra gente tá precisando. Preocupe não, eu tô Mas, pertinho assim, bem gente, aqui, isso. Tô pertinho de um aqui, ó, isso. voltando aqui para os exudatos, né? Eles são uma fonte de matéria-prima para a produção de diversos produtos. E produtos de tecnologia muito avançada. A gente olha para isso, a gente não dá nada para essa gosminha aqui, mas ela é muito importante para quem trabalha com polissacarídeo. Aqui em Parnaíba, o manto cajueiro é o carro-chefe de pesquisa. A gente já tem diversas pesquisas que já foram feitas, e a minha pesquisa diretamente envolve goma do cajueiro. E com essa goma, né? A goma não é esse exudato. A goma, deixa eu perguntar para vocês, já foram enfarinhada? Porque quando eu era pequeno, só que eu Já. ia. Sim, Demais. sim. Na farinhada, a gente não Sim. pega lá o produto bruto Rapaz, a gente trabalha com isso aqui, transforma, seu. e transforma em Trabalhei farinha, anteontem mesmo. não é? A gente não faz a farinha. Mesma forma para o exudato. Sim, sim. A gente tem a matéria bruta e a gente vai transformar em um pozinho branco, tá certo? Não é sinal nem nada. É só para deixar claro. Mas a gente vai transformar esse exudato em um pó, que é a goma do cajueiro. Essa goma do cajueiro, ela pode ser utilizada na sua forma pura, natural, da goma, para a produção de produtos, mas ela também pode ser modificada quimicamente. Para fazer essa manipulação, essa modificação química, é um procedimento tecnicamente fácil e barato, dependendo do tipo de reagente que você usa. E no meu caso, eu faço uma modificação química chamada de carboximetilação. Eu vou estar inserindo grupos carbonila na cadeia carbônica desse polissacarídeo. E eu quero fazer o que com isso? Eu quero produzir nanopartículas. E nessas nanopartículas, eu quero incorporar, eu quero colocar um produto natural ali dentro, uma outra molécula, que é a episopiloturina. A episopiloturina ela é uma molécula do jaborandi. Mas só eu vou falar mais um pouco da minha pesquisa mais para frente. Mas basicamente, esse é o exudato. E por que eu estou falando dele? Porque ele é a nossa principal fonte de publicação de artigos ali em Parnaíba. Para quem é da área da linha de pesquisa em Química e Bioquímica aplicada à biotecnologia, Professor, oi, oi. Você, a parte que a gente retira ele da árvore, qual a melhor maneira de a gente armazenar ele assim, para ele ficar por bastante tempo? você pode armazenar em um pote, não tem nenhum problema.
Caso, Geladeira, caso temperatura ambiente. isso, não tem nenhum problema não. Por exemplo, se o exudato, né? Se você tirar e a árvore começar a secretar exudato que está muito mole, começar a cair no chão, você pode pegar, jogar areia ali em cima para ele formar um, um agregado de areia com exudato que não tem nenhum problema. Durante o procedimento de purificação desse exudato, a gente vai remover todas as impurezas. A maior quantidade de impurezas, então areia, pedaço de madeira, não vai ter nada na goma. Só mesmo polissacarídeo e algumas impurezas que são impurezas químicas mesmos, que vão estar ali presentes na composição do exudato, mas que a gente também consegue, durante esse processo de purificação, para formar a goma, retirar todas essas impurezas. E aqui eu trouxe alguns, vou começar falando desses dois artigos, que são artigos recentes que foram publicados. Um é de 2020 e o outro também é de 2020. Os dois agora publicados no ano passado. E por que eu estou falando desses artigos? Porque eles foram publicados em revistas internacionais de grande impacto. Revistas de grande impacto são revistas que são vistas pela comunidade científica em geral, que trabalha naquela área. Ou seja, se você publica em uma revista de grande impacto, seu trabalho tem uma chance muito grande de ser entregue para diversas pessoas. E esses trabalhos foram desenvolvidos aqui em Parnaíba, e um em Parnaíba com parceria com a UNB. Esse primeiro trabalho ele foi desenvolvido, né, em Parnaíba, e ele é do grupo de pesquisa em cultura de células ali do campus. E eles fizeram o quê? Eles basicamente fizeram a goma do cajueiro, isolaram, e eles testaram em culturas de células, com cultura de células tumorais, com células de HCT116, que é câncer coloretal. E eles observaram que esse produto natural apresenta uma ótima atividade anti-câncer, ou seja, pode ser um candidato muito promissor no combate de câncer coloretal, para vocês verem que um produto que está ali no quintal de vocês pode combater até câncer, quando tratado e purificado da maneira correta. E a gente também... Professor, meu brother. Oi. Professor, eu estava aqui observando aqui essa pesquisa aqui sobre a goma do cajueiro e eu vi também outros benefícios em relação a ela, que no caso é em relação ao nosso estômago, que no caso, estava pensando aqui na internet, né, nossa explicação, que ela é muito bom o suco gástrico e no caso evitar a gastrite, no caso, entendeu, professor? Sim, sim. Eu pesquisei Ela também aqui, tem uma importância nutricional muito grande, só que como ela ainda não é um produto liberado pela Anvisa, a gente não pode consumir ela ainda na sua forma in natura, né? E nem utilizar ela como medicamento, porque ainda não é um produto liberado. Ela já tem algumas patentes, na verdade várias patentes, né, envolvendo goma do cajueiro, porque já vem sendo pesquisada há bastante tempo, mas ainda não é um produto liberado pela Anvisa. Mas nesse segundo artigo, a gente já tem uma proposta diferente. Eles fizeram o quê? Eles pegaram a goma do cajueiro e eles promoveram a acetilação dessa goma. Fizeram uma modificação química e produziram nanopartículas de prata com essa goma do cajueiro. E essas nanopartículas de prata foram desenvolvidas para poder identificar o quê? Para poder identificar... agora esqueci o nome. A digital, desculpa, só esqueci o nome, mas para poder identificar a digital. Porque a nossa digital, cada pessoa tem uma digital específica. Então, se você cometer um crime, por exemplo, e se alguém pegar essa digital, eles vão te identificar, então já era. Então, esse produto natural também está sendo utilizado para essa proposta. Esse trabalho, inclusive, ele foi feito com o Zé Roberto, né? Que é o orientador do Jefferson. É o orientador do Jefferson no doutorado e no mestrado, se não me engano. E a gente tem outras aplicações também dessa goma do cajueiro. Essa goma do cajueiro acetilada para o desenvolvimento de nanopartículas, ela também pode estar sendo aplicada para a incorporação de outras biomoléculas. Quando a gente fala de incorporação, a gente está falando de um produto que vai poder fazer com que a liberação de um subproduto, outro produto que está ali dentro, seja liberado com maior eficiência, para promover uma ação biológica melhor, tá bem? E
essa goma do cajueiro também, né? Isso tudo aqui está sendo desenvolvido lá no campus, foram artigos que já foram publicados lá, e o pessoal também publicou um artigo relacionado à goma do cajueiro para tratar, né, a mucosite intestinal, que é desenvolvida durante a diarreia, né? Que são úlceras intestinais que acabam causando um grande incômodo no paciente. E eles testaram em ratos e viram que a goma do cajueiro tem uma melhor eficiência do que o 5-fluoracil, que é um composto que já é utilizado para tratar. E uma coisa interessante para a gente falar é que o 5-fluoracil ele é cancerígeno, tá? Então, se você toma isso aqui daqui muito, você tem uma chance muito grande de desenvolver algum tipo de câncer futuramente. Então, você pode estar utilizando um composto natural, como a goma do cajueiro, para tratar essas úlceras intestinais, essa mucosite, em que esse produto natural ele não vai apresentar essa característica de ser cancerígeno. Aí os benefícios da goma do cajueiro em relação a compostos sintéticos, como o 5-fluoracil, que já estão na indústria há muito tempo. E a gente também tem outros trabalhos, como essa síntese e caracterização de nanopartículas de prata, que foram estabilizadas com goma do cajueiro. Aqui é o primeiro artigo de caracterização desse tipo de nanopartícula, em que depois que foi feita essa caracterização e produção, foram elaboradas diversas aplicações biológicas, né? E aqui eu trago um artigo muito interessante também, que é esse segundo artigo, que ele foi publicado por uma amiga minha, a Silvânia. E ela fez o que? Ela fez nanopartículas de prata que foram estabilizadas e hidrolisadas com colágeno e com um polímero natural, que foi a goma do cajueiro. E que ela aplicou essas nanopartículas, esse produto, para atividade antibacteriana e antifúngica. E ela, comparando com fármacos, né, que já estão na indústria e que são utilizados para esse tipo de ação biológica, ela viu que, que essas nanopartículas de goma do cajueiro e colágeno, que são dois produtos naturais, dois polissacarídeos, apresentaram uma melhor atividade do que os fármacos que já vêm sendo utilizados. Para vocês verem como é interessante a gente publicar sobre esses biomateriais e a gente provocar novas modificações, fazer o desenvolvimento de novos materiais a partir dessa matéria-prima e aplicar em diversos campos da ciência, né? Aqui eu trouxe a minha pesquisa, um pouco da minha pesquisa de mestrado, né, como eu já havia falado. Meu objetivo principal é produzir nanopartículas poliméricas, que são nanopartículas de polímero, para a incorporação da epiisopiloturina, que é um alcaloide do jaborandi, uma outra molécula. Então eu quero o quê? Eu quero que essas nanopartículas de polímero, que são agregados de polímero, elas incorporem, ou seja, elas rodeiem a minha molécula, e quando elas rodeiem, elas levem já no organismo, né, de uma pessoa ou de um outro animal, elas levem essa epiisopiloturina para um sítio de maior eficiência, para mim combater leishmaniose. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, leishmaniose é uma das doenças tropicais e ela é bastante comum, principalmente em populações que estão em situação de risco, né? E a gente vê que o governo não dá uma grande atenção, então carece muito de pesquisas que desenvolvam novos fármacos para combater os fármacos que já estão sendo utilizados, porque tem várias contraindicações de fármacos que já vêm sendo utilizados para leishmaniose, e tem vários bioprodutos que apresentam características bem interessantes e que merecem ser estudados para esse tipo de aplicação, como, por exemplo, a goma do cajueiro e a epiisopiloturina, que já tem atividade antiparasitária confirmada. Aqui é um pouco das referências que eu utilizei na aula, e obrigado pela atenção. Esse vai ser o conteúdo por hoje. E na próxima aula a gente vai dar continuidade com lipídios, tá bem? Como a gente ainda tem um tempinho, a gente tem uns 15 minutos ainda, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem estar falando que eu volto um slide para poder esclarecer, tá bem?